Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Celso Luiz Rodrigues, ou mais conhecido como Celso Russo, seu CEO da Vila Vitem, principal integrante e líder da facção Amigo dos Amigos, chefe do tráfico na favela Vila Vitem e Padre Miguel e favelas vizinhas. Iniciou na vida do crime com 16 anos, fazia assaltos de cargas e carros na Avenida Brasil, mas tinha uma atitude de Robin Hood, pois ele distribuía algumas mercadorias entre os moradores da comunidade. Com essa atitude, os cabeças do Comando Vermelho nos anos 80 começaram a olhar o seu CEO com bons olhos e deram cargo para ele no tráfico da comunidade. Nos anos 90, o seu CEO começou a liderar o tráfico na Vitem, mudou o ritmo das bocas de fumo e os lucros só aumentaram na sua liderança. Ficou conhecido como Celso Russo entre os traficantes do Comando Vermelho. Tornou-se um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro e ganhou uma recompensa de R$20 mil na época. Era conhecido por fugir de formas inacreditáveis, como em túnel subterrâneo, se passando por membro da igreja ou até por um trabalhador convencional. O Celso Russo era tão influente na época que mantinha fortes ligações com bicheiros, como o falecido bicheiro Castro de Andrade, que também tinha ligações fortes com a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Também tinha um envolvimento com as máfias das máquinas de caça-níqueis. Não sei em qual época o Celso Russo deixou de ser do Comando Vermelho, mas a sua saída foi de uma forma bem tranquila, sem ressentimentos pela cúpula. Se souberem a época exata, deixe aqui nos comentários. Mas naquela época as facções não guerreavam, pois só existiam o Comando Vermelho e o Terceiro Comando, que era uma facção bem pequena e pouco influente na cidade. Sua primeira visita ao presídio foi em 1984, preso por tentativa de homicídio. Sua prisão desta vez foi como um chefe do tráfico, e a polícia não estava disposta a vacilar para que ele fugisse novamente. Preso e condenado por 18 anos por tráfico e roubo, o seu CEO virou um rei no presídio de Bangu. Era chamado até de Doutor Celso pelos agentes penitenciários. Mas sua estadia em Bangu iria mudar o andamento do tráfico no Rio de Janeiro, preso junto com um traficante conhecido como o E. Um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro na época e parceiros de Terceiro Comando. Os dois começaram a estruturar uma nova facção, com a denominação de Amigo dos Amigos, que contava com a participação direta do traficante Linho, e com o apoio dos traficantes Gangão, Nocuinha, Coroa, e os demais traficantes, que não pertenciam a nenhuma facção. Os planos do UE era acabar com o Comando Vermelho e virar o maior matuto, fornecedor do Brasil. Já os planos do Celso Russo eram apenas de lucrar com a União, protegendo e blindando seu império em realengo. Em 1998 o Celso fugiu novamente. Na ocasião o traficante fez de tudo para ser transferido de Bangu para o hospital no centro do Rio, alegando que precisava tirar uma bala do seu cotovelo. Ele ficou cerca de um mês na enfermaria, sem nenhuma cirurgia, e teria escapado pela porta da frente do hospital. Segundo as investigações, o seu CEO teria pago R$1 milhão para facilitarem na sua fuga. 4 agentes penitenciários acabaram sendo afastados. Voltando para a Vila Vitem, ele deu a continuidade ao seu império e transformou as suas comunidades com as mais bem armadas do Rio de Janeiro. Em liberdade, o seu CEO começou a virar o maior comprador de drogas no varejo, abastecendo cerca de 40% da zona oeste do Rio de Janeiro na época. Claro que contava com a ajuda do UE e membros da facção ADA. Ficou mais querido na Vila Vitem, porque começou a soar o assistencialismo na comunidade. Em troca do silêncio dos moradores, ele distribuía cestas básicas, ajudava nos remédios e dava assistência médica aos moradores necessitados. O seu faturamento só aumentava na zona oeste e os domínios também. Seu CEO começou dominando 90% das comunidades da zona oeste, faturando cerca de R$10 milhões por mês. Novamente foi preso. Todos os feitos no tráfico da Vila Vitem foram efetuados por pouco tempo, porque logo em seguida foi recapturado. Em 2002, o seu CEO foi capturado na sua casa. Cerca de 10 policiais da DRF cercaram sua casa logo pela manhã, em certa hora que os seguranças do seu CEO tinham saído das redondezas do seu esconderijo.
Em uma ação rápida, os policiais entraram e renderam o seu Celcinho, que estava desarmado e não demonstrou nenhuma reação à sua prisão. Quando os seus homens souberam que os policiais tinham capturado o Celso Russo, eles começaram a dar disparos em diferentes pontos da Vila Vintém. Com medo de um resgate, os policiais saíram da favela às pressas e não tiveram nem tempo de revistar a casa do Celcinho. O delegado tinha revelado que sabia que o traficante estava na favela. Na ocasião, ele revelou que já tinha chegado perto do Celcinho umas 2 vezes, mas não podia efetuar a prisão, porque colocaria a vida de muitas pessoas em risco. Quando investigou uma quadrilha de assaltante de bancos, um comparsa do Celcinho, conhecido como Deleléu, foi preso e entregou parte do esquema da quadrilha e do traficante. Também foi revelado que a DRF quase tinha capturado o Celcinho na festa de aniversário da sua filha. Ele estaria na comemoração, tendo como segurança 6 policiais do 14º BPM. Naquela ocasião, o Celcinho fugiu dentro do carro da PM. Celcinho debochando de tudo e de todos. Quando foi apresentado à imprensa, o Celso Russo estava calmo e com um semblante de tranquilidade. Dizia sempre para os policiais que era um homem calmo, negou que tinha policias colaborando com ele, e disse: "Eu sou traficante, sou bandido. Minha relação é de gato e rato." Celcinho debochou do delegado e dos policiais presentes e disse o seguinte: "Minhas áreas são a Vila Vintém e o Curral da Ema, uma favelinha, faturo só 50 mil por semana, para mim, sobram apenas 10 mil, a polícia não me deixa trabalhar." Celcinho voltou para o Bangu 1, perto dos seus comparsa e dos seus cunhados que estavam presos, e era da mesma facção, o ADA. Na época, a União TC ADA estava em ruínas, e quebrou quando entraram em Bangu 1, os traficantes Marcinho VP, Beira-Mar, Poligar, Claudinho da Mineira, e os demais que eram chefes da facção Comando Vermelho. Depois da rebelião de 2002, que teve a morte de e companhia. Mas estranhamente o Celso Russo saiu ileso da rebelião, onde os chefes do TC suspeitaram que o Celcinho tivesse vendido seus amigos para o Comando Vermelho, ou até mesmo fez um acordo para se aliviar ao CV covamente, para não morrer na rebelião. A Unissa o TC ADA quebrou de vez, dizem que a união já estava rachando e a rebelião foi a gota d'água. Mas ao contrário do que suspeitavam os chefes do TC, o Celcinho não se aliou ao Comando Vermelho novamente. Continuou no ADA e foi perdoado pelos traficantes, que eram chefes da facção nas ruas, inclusive pelo Linho. Dizem até que o Linho estava fechado com o Celcinho para matar o E, com planos em tomar todas as suas comunidades, inclusive o Morro do Adeus. Nada foi provado na época. Mas estranhamente o Linho ficou com todas as bocas de fumo de Uê, e de quebra expulsou a sua família do Morro do Adeus. O Celcinho continuou comandando o tráfico na Vila Vintém dentro do presídio de Bangu, onde passava as ordens para Daisy, esposa que repassava para os gerentes da Vintém. Mas anos depois, o Celcinho iria ter uma dor de cabeça tremenda com um membro da sua família. Golpe do Palhaço. Em meados de 2009, o traficante, conhecido como Palhaço, e estava encarregado em administrar as bocas de fumo da Vila Vintém, e também era o genro do Celcinho, casado com uma de suas filhas. Mas o poder subiu à cabeça de Palhaço, e ele planejou um golpe sangrento para tirar o controle da Vila Vintém das mãos do Celcinho. Rapidamente Celso Russo ficou sabendo e ordenou que matassem o Palhaço. Mas o Palhaço se antecipou e fugiu com dinheiro e as armas do Celcinho. Mas antes ele deixou um rastro de morte na Vila Vintém. Matou pelo menos 10 traficantes que eram ligados ao ADA do Celcinho. Buscou abrigo na favela da Coreia em Senador Camará TCP, onde se escondeu até ser preso em Nilópolis. Mas por falta de provas, o Palhaço foi solto e nunca mais foi visto em lugar nenhum do Rio de Janeiro. Depois dessa frustração familiar, os negócios começaram a ser administrados diretamente pela sua mulher, a Daisy, que também começou a ser procurada pela polícia anos depois. Mesmo preso, o Celcinho foi acumulando mais processos em suas costas, pois mandava matar moradores e traficantes que vacilavam na favela, e por meio de interceptações, a polícia conseguia provar que ele tinha envolvimento nas mortes.
Enquanto isso, os rivais do Fumacê TCP estavam passando sufoco com o atual chefe da comunidade, o traficante MK do Fumacê. Para tomar de vez as bocas de fumo do Fumacê, o seu Sininho aceitou que os traficantes, que estavam insatisfeitos no TCP, trocassem de facção e formassem no tráfico do ADA da Vila Vitem. Seu Sininho fortaleceu a todos com fuzil e dinheiro, e patrocinou as tentativas de invasões ao conjunto Fumacê. Nenhuma tentativa obteve sucesso, e as autoridades estenderam uma polícia pacificadora na comunidade para dar fim na guerra entre as duas facções. Também houve um boato que o seu Sininho teria patrocinado uma tentativa de envenenamento ao traficante Sassá, um dos líderes do ADA, que tinha herdado o Império de Linho, assim que ele sumiu e foi dado como morto. Mas foram apenas boatos, sem confirmações. Na ocasião até diziam que o traficante Noquinha estaria envolvido nesse envenenamento. Em 2013, uma tensão marcou na audiência de instrução e julgamento do Celso Russo. Durante a audiência ao seu Sininho, chegou a chegar um policial civil que testemunhou contra ele. Devido a isso, o juiz mandou tirar o traficante da sala. Ele passou um mal-estar e precisou ser atendido por médico. O julgamento foi adiado na ocasião, e o juiz não conseguiu somar mais condenações com os 99 anos de prisão. Em novembro de 2013, a facção ADA tentou resgatar alguns chefes do tráfico, e seriam patrocinados pelos comparsas do seu Sininho. Na ocasião, os traficantes Piolho e Chocolate estavam no fórum, e a polícia investigou que o resgate seria apenas dos dois, e os traficantes foram ordenados pelo seu Sininho para resgatar os comparsas do ADA. Após a suspeita de participar da invasão, o seu Sininho foi levado ao castigo no presídio de Bangu, mas por falta de provas o traficante voltou para Bangu 4. A Secretaria de Segurança Pública tentou transferir o Celso Russo para um presídio de segurança máxima fora do estado, mas a justiça negou, alegando que desde 2002 o seu Sininho foi considerado como um preso exemplar, sem dar problemas para a SEAP. Atualmente o Celso Russo continua comandando de dentro da cadeia as comunidades da Vila Vintem, Curral, 77 Nogueira e Conjuntão. O seu império quase não se envolve em guerras por outros territórios, e apenas se limitam a defender os domínios das constantes invasões da milícia e do Comando Vermelho, que às vezes tentam entrar nos domínios do Celso Russo. Vila Vitem, campo minado, tipo Afeganistão. A favela todinha pede liberdade e rução. Hoje a noite é de guerra, bala vai comer. Chegou o toque pra puxar pro Fumacê. Celebridade é da antiga, conhece o sistema. Dallas tá vaqueando junto, não foge do problema. Mostra Santi, clareia o céu para a falda rajada. A mira laser te pega dentro de casa. Piloto de frente no império, é o bonde do Celcinho. Cachaça é pique, tiroteio, tipo mano Russinho. Neto e DG, troca tiro e não tem medo da morte. Nossa relíquia, chatinho e o malote. Se inscreva no canal, deixe seu like e sugestões nos comentários.